Boa tarde, meu nome é Kevin Zorger, eu sou diretor da King Escola Americana, sou presidente da UEB, Organização das Escolas Bilíngues. Hoje eu estou aqui no EducaWeek, eu tive o prazer de vir alguns outros dias no EducaWeek para participar mesmo, só para assistir as palestras dos outros, aprendi muito até agora, mas hoje eu estou aqui para palestrar. Eu participei do painel de escolas bilíngues, escolas internacionais de translinguagem, e aí as perspectivas para o futuro, né, para uma educação global. Tive o prazer de estar com outros dois membros da UEB também, que é a nossa organização, que é a Letícia Lyle, da Camino, e o Júlio César da Albrick, além da Liamara, da Red House também, e o Marcos do Be Bilingual. Então foi uma conversa muito interessante, aprendi muito com eles no pré e depois, durante também, foi muito divertido. Claro, então vou começar pela Escola Internacional. A Escola Internacional é uma escola que segue currículo e calendário do país de origem. Então, normalmente esse país é a Inglaterra, os Estados Unidos. Eles começam o ano letivo em agosto, após o Summer, né, que é as férias de verão. E toda a regulamentação dessa escola internacional é feita pelo governo local, de onde ela veio. E as aulas são ministradas todas em inglês, de todas as matérias. Existe aula de português também. Tá? A escola bilíngue, por outro lado, é regulamentada pelo MEC, segue a BNCC. Tudo é regulamentado aqui no Brasil mesmo, e ela dá as aulas em duas línguas, então são as aulas todas em português e as aulas todas em inglês, todas as matérias, matemática, ciência, geografia, história, tudo isso é dado nas duas línguas, tá? Então eu acho que assim, isso acaba impactando muito na decisão dos pais, então muito pai acha que para o meu filho ser formado em inglês, que é a língua com a qual eu trabalho mais, né, ele precisa estar numa escola internacional para poder sair fluente. E a bilíngue não vai fazer tudo isso, vai dar só uma base de inglês. Não é o caso, tá? A escola internacional e a bilíngue, ambas formam o aluno em inglês, tá? Ele sai formado, sai falando inglês. Muitas escolas bilíngues saem com o nível C2 de Cambridge, então assim, é um nível, uma certificação muito alta. A diferença é que eles também formam em português. Então, a minha recomendação, eu costumo sempre falar, né? Você tem certeza que você vai morar nos Estados Unidos ou morar fora do Brasil, vai fazer faculdade fora do Brasil, trabalhar fora do Brasil? Vai para uma escola internacional, provavelmente vai ser melhor para você. Agora, até porque eles trabalham mais com o currículo de lá, né? Agora, se você não sabe onde vai fazer, se existe a possibilidade de morar fora, estudar fora, e a possibilidade de morar e estudar no Brasil, vai para uma escola bilíngue, porque aí você vai estar garantido em ambos os lados. Então, acho que essa aí é a principal. Então, a UEB é uma organização de mais de 20 anos. Então, quando a UEB começou, né, foi formada por 5 escolas bilíngues, que assim que começaram já se juntaram e formaram a UEB. Quando a gente chegou não existia bilinguismo no Brasil. Eram escolas internacionais, escolas muito boas internacionais, Chapel, Graded, St. Francis, St. Nicholas, St. Paul's, enfim, são diversas, mas não existia bilinguismo. Então, começa por aí. A UEB é pioneira do bilinguismo, então a gente começou a criar tudo que acontece de bilinguismo, tudo que aconteceu no bilinguismo nesses últimos 20 anos, passou pela UEB. Pode ser pelos nossos funcionários das escolas, pelos diretores das escolas, as legislações, regulamentações acabam passando pela gente também, então a UEB está sempre envolvida. O que mudou? O que mudou é que nos últimos 18, 19 anos, a organização ficava nos fundos, né? Resolvia tudo por debaixo dos panos, digamos assim. As nossas escolas se beneficiavam muito da UEB, a gente conversava muito, reuniões anuais, são 4 reuniões anuais pelo menos, tem grupo de WhatsApp para conversar, trocar ideia, trocar opiniões, mas esse ano a gente começou a ir para frente, mostrar para esse mundo todo de educação quem é a UEB, né? O que a UEB tem feito por trás dos panos aí e o que a gente pode fazer. Então agora com a nova legislação do bilinguismo, por exemplo, a UEB tem um papel muito importante nisso, um papel fundamental para ajudar a regulamentar tudo isso, entendeu? Então, por exemplo, curso de extensão. A UEB tem trabalhado para criar o próprio curso de extensão no bilinguismo da UEB, entendeu? Que já dá uma referência maior, uma qualidade maior, entendeu? Então, acho que é basicamente isso. A tendência do bilinguismo é cada vez mais mostrar a força do bilinguismo, tá? Então, assim, a tendência são profissionalização dos funcionários, tá? Os funcionários estão agora cada vez mais por si só buscando se profissionalizar, então os cursos os quais eu já falei, todos os profissionais têm curso de Cambridge, certificado de Cambridge ou algo do mesmo nível, né? Existem outras provas que são mais ou menos do mesmo nível, mas você percebe que existe uma intenção do cara que entra na faculdade para trabalhar com pedagogia, letras, de trabalhar em colégio bilíngue. Então ele já vai se preparar para isso durante toda a vida acadêmica dele, para que quando ele chegue lá ele seja um expert no assunto bilíngue.
Antigamente não era assim, antigamente era muito assim, um professor muito bom de uma área que foi fazer intercâmbio, fala inglês, bora para dar aula de inglês na minha escola bilíngue. Hoje em dia não é mais assim, então se vê uma necessidade de profissionalizar, de deixar tudo mais bem estruturado e as escolas estão cada vez mais trabalhando para isso. Muitas escolas bilíngues são bilíngues e internacionais hoje em dia, que oferecem o currículo internacional também, caso você, assim, queria até agora, queria fazer uma bilíngue, mas agora você sabe, eu vou me mudar, eu quero ir para lá, eu quero fazer internacional. As escolas oferecem isso também, então é opcional para os pais poder seguir o currículo só em inglês ou o currículo bilíngue mesmo. Então acho que, por enquanto, existe uma diferença de uma escola internacional e uma escola bilíngue. A tendência cada vez mais, para mim, é que se torne meio que uma coisa só, entendeu? Uma escola bilíngue é capaz de fazer os dois, a escola internacional é capaz de ensinar um pouco de português também. Então começou a ter uma mistura e uma profissionalização da área.